Olá pessoal, este vídeo tem como objetivo detalhar um pouco mais os exercícios da atividade 1, onde nós tratamos sobre juros simples. Nós vamos aqui apresentar a resolução, essa mesma resolução já está disponível no Moodle, né? O arquivo já está lá, mas o vídeo ajuda a compreender o passo a passo para se chegar no resultado. A primeira questão dessa atividade, nós temos a seguinte informação: o investidor aplica R$ 15.000 à taxa de 1,5% ao mês durante 14 meses. Então, aqui na primeira frase, nós temos três variáveis. R$ 15.000 é o que nós vamos determinar como capital, a taxa de juros 1,5% ao mês, e o prazo da operação, né, o período considerado, são 14 meses, são três variáveis. Trabalhando sempre com o cálculo de regime de capitalização simples, no caso dessa atividade, qual é o montante a ser resgatado? O juros simples ele tem por característica fazer com que o cálculo desses juros eles incidam sempre sobre o valor do principal, né, do capital inicial. No caso, se busca saber qual é o montante no final dos 14 meses, quanto que o investidor ele resgatará da sua aplicação. Mais importante que decorar fórmula é entender como que varia se o valor do dinheiro no tempo. Então, a gente vai representar, né, um fluxo de caixa da seguinte maneira. É uma reta. Nesta reta, nós vamos representar o período. Nós temos 14 períodos, 14 meses no caso. A data zero é a data inicial desse fluxo, onde nós temos uma movimentação de entrada ou saída, ou ambas. Tá? No caso, teve uma saída de caixa. A representação de saída de caixa sempre é para baixo dessa reta, né? Todas as informações de saída de caixa, elas são representadas abaixo dessa reta. Então, na data zero, nós tivemos uma saída de caixa de R$ 15.000. O investidor tirou do bolso R$ 15.000, deixou aplicado esse valor e lá na frente, na data 14, ele teve uma entrada de caixa, ele resgatou a aplicação dele no banco. Então, nós vamos representar acima da reta uma entrada e se busca conhecer no exercício quanto que ele resgatou. Nós temos duas maneiras de chegar no valor que ele resgatou. Aqui a gente já está vendo a resposta, né, dos 850, mas como é que se chega nesse valor? Ou a gente calcula os juros isoladamente e somamos os juros aos 15.000 para se chegar no valor, ou a gente calcula direto esse montante aqui, tá? Praticamente a mesma forma, só se acrescenta ou não o valor do capital inicial. Então, os juros, como ele vai incidir sempre sobre o valor do principal, sobre o capital, ele vai ser a base da fórmula. Aí nós vamos multiplicar pela taxa de juros da operação, 15% ao mês, e o prazo da operação. E aqui eu vou chamar a seguinte atenção. Só podemos usar esta fórmula se a taxa de juros ela estiver expressa no mesmo período que o prazo estiver. No caso, 1,5% ao mês e o prazo está 14 meses. Então, elas estão compatíveis. Ambas estão expressas em meses e podem ser calculadas juntas. Se elas fossem diferentes, se fosse 1,5% ao ano, por exemplo, ou 1,5% ao bimestre, ao trimestre, não daria para aplicar essa fórmula diretamente. Teríamos que converter a taxa de juros em meses, né? Quanto que valeria uma taxa ao ano em meses e por aí vai. Ou fazemos o inverso, né? A gente converte o prazo à taxa de juros, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, no caso, a gente vai aplicar diretamente a fórmula. 15.000 vezes 1,5% vezes 14, dá 350. Pronto. A gente já sabe que esse aqui é o juros da operação, que somados ao capital inicial vai dar o montante que nós vamos resgatar. 15.000 mais 350 vai dar os 18.150. Ou nós fazemos isso, ou a gente já calcula na fórmula direto, né, do montante, a gente coloca o capital aqui, né, na fórmula,
que vai ser o capital vezes 1, né, para deixar a parte inteira, né, mais 1,5% vezes 14. Nós vamos obter diretamente os 18.150, que é a resposta desse exercício. Na questão 2, é uma comparação. Pergunta-se para este mesmo investidor do exercício 1, se ele tivesse recebido uma proposta aonde com o mesmo valor de aplicação, né, no caso os 15 mil, com o mesmo período que ele teve aqui, 14 meses. Só que a mesmo nível de risco, isso é importante porque a gente consegue somente comparar aplicações ou investimentos se os riscos forem semelhantes. Não dá para comparar uma aplicação com risco baixo com uma aplicação com risco alto. Naturalmente, as taxas serão diferentes, porque quem se dispõe a aplicar no investimento com risco alto também vai ter ou assume uma taxa, né, ou busca uma taxa de retorno maior. Tá? No caso aqui, o investimento que foi oferecido foi de 17% ao ano. E pergunta-se se o investidor inicial, né, lá do exercício 1, teria vantagem de aceitar essa proposta. 17% ao ano, será que é melhor que 1,5% ao mês? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Basta nós, então, convertermos 1,5% que está ao mês, convertermos isso ao ano e compararmos as taxas. Ou a gente faz o contrário, pega 17% ao ano e converte isso ao mês. Como é que a gente converte ao ano? No regime de juros simples. 1,5% ao mês. Quantos meses tem no ano? 12. Então a gente multiplica 12 vezes 1,5%. Isso vai dar 18%. Então, 1,5% ao mês equivale a 18% ao ano pelo regime de capitalização simples. Se aqui nesta operação ele está com uma taxa de 18% ao ano, e aqui está sendo oferecido uma taxa de 17% ao ano, com todas as outras variáveis iguais, é muito mais vantajoso ele deixar no investimento que ele já estava. Então, essa segunda proposta não é vantajosa. Então, a resposta é: o investidor não teria vantagem, porque 1,5% equivale a 18% ao ano, que é superior a 17%, que é o que está sendo oferecido nessa outra proposta. O exercício 3, ele tem a seguinte característica. Ele faz agora uma diferença no fluxo de caixa. Se nos exercícios 1 e 2 o investidor desembolsava dinheiro e resgatava lá na frente, agora é o contrário. É um devedor. Ele sabe que vai ter que pagar lá na frente. Em algum momento ele recebeu o dinheiro, na data zero. Nós não temos a informação de quanto ele recebeu, a gente só sabe que ele vai ter que pagar na data 10, daqui 10 meses, 50 mil reais. Essa é a operação que ele fez, que ele contratou de financiamento, de empréstimo. Só que essa operação ela vai ser liquidada 4 meses antes do previsto. 4 meses antes é na data 6. Data 10 menos 4, data 6. E nós sabemos que o valor do dinheiro no tempo varia. Pela informação ainda aqui do enunciado, o credor ele concedeu um desconto de 8% ao ano para que o devedor liquidasse aqui na data 6. Tá? Lembrando que aqui são 4 meses de diferença e o credor ofereceu uma taxa de 8% ao ano. Como está ao ano e a gente está falando aqui de meses, ou a gente converte a taxa ou converte o período, mas depois nós temos que deixar os dois compatíveis aqui. Tá? Demonstre o cálculo. O capital nós não sabemos quanto que ele vai pagar, porque imagina essa fórmula que nós tivemos aqui. Ok? Nós não sabemos, aqui a gente sabe que foi o capital que ele vai investir na data zero. No caso aqui, a gente está pensando em pagar na data 6. Então, quando a gente falar de capital, a gente está sempre considerando o período que a gente vai ter aqui para efeito de registro.
Nós não sabemos qual é o capital, a gente sabe qual é o montante. A taxa nós vamos ter que converter conforme nós havíamos já explicado. Está ao ano e o prazo são 4 meses, então tem que converter a taxa. A gente pode transformar 8% ao ano em meses, fica mais fácil. 8% ao ano dividido por 12, nós chegamos em 0,6667% ao mês. Pronto, agora a gente já tem a taxa. Substituindo na equação, a gente tem um montante, que é o que ele iria pagar lá na frente, tá? Quanto que ele vai pagar na data antecipada, data 6. Dessa data que separa até o montante são 4 meses só, então por isso que o N é igual a 4. Aí nós temos a taxa de juros. Fazendo o cálculo, a gente vai descobrir que se ele pagar 48.701,30 aqui na data 6, ele vai ter o valor do dinheiro no tempo corrigido, né, que foi o que o credor propôs, com uma taxa de 8% ao ano, que equivale a 0,667% ao mês. Então, esse aqui é o valor que o devedor pagaria, é um desconto, né, que ele vai ter, que é a diferença, são 50 mil menos os 48.701,30, é o desconto que ele teve de 8% ao ano, né, nesse período de 4 meses. O exercício 4, ele tem a seguinte característica. Uma mercadoria é oferecida a prazo, ou seja, é alguém que vai comprar um produto a prazo. A seguinte condição: 3 parcelas. Alguém chegou numa loja, por exemplo, e vai comprar um produto que vai ser pago em 3 parcelas, de R$ 1.200. Só que a primeira parcela é paga no ato, é paga à vista, e as demais em 30 e 60 dias. O cliente é informado que a taxa de juros simples é de 5% ao mês. Qual é o equivalente à vista? Ou seja, vamos entender o fluxo. Por isso que não adianta ficar decorando fórmula, a gente tem que desenhar o fluxo. Aqui é o fluxo de caixa. Na data 0, ele pagou a primeira parcela de 1.200. Na data 1, ele pagaria 1.200 também. E na data 2, 1.200. São 3 pagamentos iguais, sendo que é o primeiro à vista. E se pergunta qual que é o valor equivalente, ou seja, quanto que o dinheiro ou o produto, né, valeria na data 0 se fosse pagar à vista, tudo à vista, por exemplo. Aí a gente vai saber aqui. A primeira parcela é à vista, que é a entrada, que a gente representa com a data 0. A segunda parcela é data 1, né, o primeiro mês, e a segunda data 2, segundo mês, sempre com a data 0. Para a gente saber quanto que valeria essas outras parcelas na data 0, a gente tem que trazer as parcelas, esse valor aqui, na data 1 para a data 0, e esse valor aqui da data 2 para a data 0. Aqui é 1.200 mesmo, porque não vai mudar nada, né? Quem está vindo para cá são essas outras duas parcelas. Por isso que nós colocamos aqui na soma, tá? O valor à vista é a entrada, que já está, o valor dela é 1.200, a parcela 1 que tem que corrigir e a parcela 2 que tem que corrigir. Quando a gente puxa para trás, ela é menor, né? Então a parcela 1 corrigida a uma determinada taxa de juros aqui vai ser menor que 1.200 e na parcela 2 igualmente. Que mais que a gente tem de informação? Que a taxa de juros é de 5%. Então, o primeiro ponto, né? Na data 0, a primeira parcela continua valendo 1.200. Na data 1, a gente sabe que o valor de 1.200 é o montante. A gente quer calcular quanto que ele valeria para cá. A gente puxa ele para cá. Então, na fórmula, a gente vai calcular o capital. Quanto que vale aqui? Quanto que vale R$ 1.200 na data 0
puxando da data 1. Na fórmula, a gente sabe que o capital que a gente está buscando é a fórmula 1 inteiro mais 5% ao mês, está correto, né? Está equivalente, por o prazo de apenas um mês. Então, basicamente, o valor dessa parcela na data 0 vai ser de R$ 1.142,86. Ou seja, R$ 1.200 na data 1 valem na data 0 R$ 1.142,86. E a gente faz a mesma coisa para a parcela número 2. Parcela número 2, que está aqui, parcela número 2, ela é composta do quê? Aqui. Ela vai vir para cá, ela 1.200. Quanto que vale na data 0? Então, são 2 períodos de correção que tem que ser feitos. 5% ao mês, então 5% para vir para cá. Como são 2 meses, são vezes 2. Então, são 10%, né, que vai ser aplicado aqui, para nós identificarmos qual é o valor dela aqui. Aqui está 1.200, que é lá na frente o montante. 1 mais 5% vezes 2 é 1.200 dividido por 1,10. Isso vai dar R$ 1.090,91. Então, R$ 1.200 aqui equivale na data 0 R$ 1.090,91. Somando tudo, nós descobrimos o valor do produto à vista, equivalente à vista, na data 0, que dá R$ 3.433,77. Tá? Então, não basta trazer 1.200 sem correção, tem que corrigir, no caso descontar, né, para nós chegarmos no valor correto equivalente. Então, a resposta é 3.433,77. No último exercício, nós temos a informação de que um cliente deverá pagar ao seu fornecedor os seguintes títulos: 5.000 em 25 dias, 7.200 em 42 dias e 1.564 dias. Vejam que agora nós estamos trabalhando em dias. Nos exercícios anteriores, nós sempre trabalhamos em meses. Ou convertemos em anos quando for necessário. Mas agora são dias. Nós podemos desenhar esse fluxo de caixa aqui, tá? Mas vamos continuar a entender o que está se pedindo aqui no enunciado. O cliente deseja renegociar esses pagamentos de maneira a liquidá-los em uma única operação a vencer em 50 dias, utilizando uma taxa de juros linear de 4% ao mês. Qual será o valor pago nessa data proposta? Então, o que a gente está entendendo aqui do enunciado? Era um cliente que necessariamente, ele, ao fazer o contrato, né, já se determinou qual seria o fluxo de pagamento das operações dele, 5.000, 7.200, 1.500, nesses prazos aqui. Só que o cliente decidiu que ele quer pagar tudo de uma vez. Só que ele quer pagar em qual data? Na data 50. Nós temos que desenhar este fluxo para entender como que nós vamos levar o valor das parcelas para a data que ele quer, por uma taxa que também é determinada. Então, vamos desenhar aqui. Na data 0, ele tomou o empréstimo. A primeira negociação, ele iria pagar 5.000 na data 25, 7.200 na 42 e 1.500 na 64. Só que agora ele quer pagar todas essas três aqui, ó, na data 50. Então, nós temos que levar o valor das parcelas à data 50. Quando nós formos para frente, né, no caso desta parcela e desta, nós vamos aumentar o valor original. Então, essa parcela de 5.000 vai valer bem mais aqui. Essa aqui vai ser maior também aqui. Já 1.500 vai voltar para trás. Então, o valor atualizado, corrigido dela, de 14 dias de diferença, né? Aqui nessa data,
Não vai ser 1.500, vai ser menor. E a gente vai sempre usar o N com a diferença da data para a data de referência. No caso aqui, 25 para 50, o N vai ser 25, que é a diferença desses dois. De 42 para 50, o N é 8. E aqui, deste 64 para 50, o N é 14. Então, o valor renegociado ele tem que ser calculado trazendo-se os valores, as respectivas datas, né, das respectivas a data de referência. Quando a gente vai para frente, você sabe o capital e não sabe o montante. Quando você vai para trás, você sabe o montante, mas não sabe o capital. Tá? Então, a gente vai usar a fórmula do capital, já do montante, né? Aqui. Você sabe o capital e não sabe o montante da parcela 1. Substituindo, você vai pôr o M1, que é incógnita, o capital é 5.000, a taxa é 4% ao mês, só que agora nós temos que converter em dias. Lembram? Nós não podemos usar uma taxa com um período de tempo diferente do prazo que a gente está trabalhando. Os prazos aqui são em dias. Logo, essa taxa aqui, 4% ao mês, tem que ser convertida em dias para poder ser calculada aqui. 4% ao mês, se nós dividirmos por 30, nós vamos chegar em 0,1333% ao dia. Agora sim, nós estamos com o mesmo período de tempo aqui para poder calcular. 5.000, 1 mais esta taxa que está em percentual, nós convertemos isso, né, que dá 0,01333, vezes 25, que é o prazo. Aí nós vamos ter um valor de 5.166,67. O que significa? 5.000 na data 25 valerão na data 50 5.166,67. A gente vai fazer isso para as outras duas também. A gente vai levar lá para a data 50, tá? Esse valor aqui de 7.200 e vai trazer para cá o valor de 1.500. Aqui, como a gente vai para frente, a gente sabe o capital e não sabe o montante, né? Substituindo na fórmula, a gente vai descobrir que 7.200 na data 42 vão valer 7.276,80 na data 50. Em 8 dias teve esse aumento, né, por causa dos juros. E aqui é o contrário, a gente sabe qual é o montante, mas não sabe qual é o capital. Quanto que vale aqui 1.500 nessa data? Vai ser menor que 1.500. Então, a gente vai substituir aqui. Nós sabemos o montante, não sabemos o capital. Substituímos na fórmula. A diferença, o N, né? São 64 menos 50, 14 dias. Aqui. E vamos descobrir que o capital ali vai ser 1.472,51. Ou seja, 1.500 na data 64 valem 1.472,51 na data 50. Somamos todos. 13.915,98 é o valor que o devedor pagará na data 50 nessa nova renegociação que ele fez. E aí nós fechamos a atividade 1, lembrando que esses cálculos eles são para aplicação conceitual e não quer dizer que eles não possam ser desenvolvidos em outros exercícios, mas o mais importante é guardar não as fórmulas em si, mas como nós colocamos isso no fluxo de tempo que vai favorecer a resolução dos exercícios financeiros.